abre aspas. Papai, será que tem gente em outros planetas? Não sei, Faísca, mas sabe o que eu acho? Se só nós existíssemos, seria um tremendo desperdício de espaço. Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. 5, 4, 3, 2, 1. Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira. Oi, eu sou Raquel Gomes. Este é o 5º episódio do Cinematório Café, podcast do site Cinematório. A gente abriu o programa com um diálogo do filme Contato, de 1997, dirigido pelo Robert Zemeckis, estrelado pela Jodie Foster e baseado no famoso romance escrito pelo grande Carl Sagan. E hoje o tema do nosso podcast é a ficção científica A Chegada, que é dirigida por Denis Villeneuve e estrelado pela Amy Adams. O filme estreou nos cinemas brasileiros no final de novembro e está cotado para o Oscar 2017. Lembrando que este programa tem spoilers, viu, galera? A gente fez uma enquete no Twitter antes da gravação e a ampla maioria que votou, mais de 70%, preferiu que o debate fosse com spoilers. Então, a recomendação é assistir ao filme primeiro, depois ouvir o podcast. E para falar sobre A Chegada, a gente chamou um velho conhecido, nosso e do pessoal que escutava o podcast do Cinema em Cena, mas de velho mesmo, ele não tem nada. É o Antônio Tinoco, que é jornalista e trabalhou comigo no Cinema em Cena por 3 anos, um grande parceiro e amigo. E na nossa conversa a gente fala não só sobre A Chegada, mas também sobre outros filmes com o qual ele dialoga, e ainda falamos um pouco sobre a carreira do Villeneuve, que hoje é um diretor muito comentado, né? Tem fãs, mas também tem os seus detratores. O nosso bate-papo foi gravado na Academia do Café, a cafeteria super aconchegante que fica aqui em BH, no bairro Funcionários. Conheça melhor a casa e o trabalho do pessoal pelo link que a gente vai colocar na página do podcast, ok? E tem mais neste programa, depois da conversa com o Antônio sobre A Chegada, eu e a Raquel voltamos aqui para comentar a série 11/22/63, produzida pelo J.J. Abrams e pelo Stephen King, baseada no livro do próprio Stephen King e é estrelada pelo James Franco. Ela fala sobre viagem no tempo e a conspiração em torno do assassinato do John Kennedy, uma série que foi exibida recentemente na TV norte-americana, acredito que aqui no Brasil também, mas você já encontra em DVD por aqui. A edição e a mixagem do Cinematório Café são do Eduardo Garcia e esperamos que você goste muito desse episódio. É isso aí. Há quanto tempo, Antônio Tinoco? Há quanto tempo, né? Muito bem-vindo. Uma despedida melancólica, né? Pois é, né? A gente derramou muitas lágrimas lá no nosso último encontro. Nosso último encontro podcástico. Mas já nos encontramos posteriormente. E agora é um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso novo podcast. O prazer é todo meu estar aqui. E vamos falar sobre esse filme tão hypado, né, que é A Chegada. Filme do Denis Villeneuve. Né, antes que eu seja corrigido pela pronúncia. Denis Villeneuve, que é um cineasta canadense e que agora tem estourado, e já se tornou um grande nome de Hollywood. E eu estava olhando a filmografia dele e me surpreendi de ter descoberto que tem, deixa eu ver aqui, 4 filmes dele antes de Incêndios, que foi o primeiro filme dele que eu vi e que eu não conhecia. Então, assim, o ignorante Renato Silveira não sabia que ele tinha dirigido um segmento de Cosmos, que é um filme coletivo de 96, 32 de Agosto na Terra, de 98, que apesar desse nome não é uma ficção científica, é um drama. Tem também Redemoinho, do ano 2000, e Polytechnique, de 2009. Só em 2010 que ele fez Incêndios, que, se eu não me engano, é o primeiro filme dele que teve um lançamento comercial no Brasil. Até porque ele foi indicado ao Oscar de filme estrangeiro, né? Já tinha recebido alguns prêmios, foi um filme que teve maior repercussão.
E você assistiu recentemente, né, Antônio? Você estava me falando. Assisti recentemente e é um filme bom, acredito, mas eu tive um pouco de problema porque eu já pesquei o plot twist logo nas primeiras cenas. E acho que isso prejudicou um pouco o andamento do filme, assim. Porque acho que o filme se sustenta muito no plot twist, né, no que acontece lá no final. Então eu não pude apreciar tanto. Diferentemente do outro filme dele lá mais pra frente, Os Suspeitos, né? Sim, sim. Que esse eu também, apesar de ter sacado o plot twist, eu consegui apreciar bem mais. Acho que é um filme que não se sustenta tanto nisso, diferentemente do Incêndios. Entendi. Você viu Incêndios, Raquel? Não, acho eu que vi você Os não Suspeitos viu, né? e O Homem Duplicado. Isso. O Sicário, acho que você viu também, né? Aquele com o Benício Del Toro, a Emily Blunt. Não. Não? Bom, só voltando aqui no Incêndios, eu acho um filme bom também. Eu tenho alguns problemas justamente da parte mais melodramática que envolve ali aquela família, né? Que é a história de dois irmãos e tudo, enfim, as coisas vão acontecendo ali, mas ele tem uma coisa da estilização, né, que é bem legal. A apresentação daquele garoto, né, com a música do Radiohead, eu acho fantástica. Fantástica. Radiohead? Não é só porque eu sou fã do Radiohead. Ficou muito bom. Ficou um casamento de música e imagem muito legal. Mas depois, mais pra frente, justamente na estilização com o melodrama, é que o filme já me perde um pouco. Fica me parecendo uma mistura estranha de Tarantino com Inarritu, sabe? Aquela coisa ali das coisas conectadas e ao mesmo tempo aquelas imagens bem, né, estetizadas assim, ao máximo. Mas é um filme interessante, né? Tem planos bonitos. Sim, né? sim. Os atores estão muito bem. Os atores são muito bons. E vale lembrar que Incêndios é baseado numa peça que já teve, inclusive, montagem aqui no Brasil com a Marieta Severo. Esteve em cartaz aqui em Belo Horizonte umas 2 ou 3 vezes, se eu não me engano. Então é um texto bem interessante. Né? O filme é legal, vale conhecer. Os Suspeitos, que é, né, um filme policial, como o Antônio falou, tem essa questão também do plot twist, né, da investigação ali. É um filme com o Hugh Jackman e o Jake Gyllenhaal, que depois trabalha com ele de novo, com o Denis Villeneuve no Homem Duplicado. Que tem seu lado também de ficção científica. Né? É verdade, Muita gente falou que essa é a primeira ficção científica desse, mas eu vejo alguns elementos aí já no Homem Duplicado. Né? Sem dúvida. É baseado no livro do José Saramago. E é um filme bem interessante também, é verdade. Aí o Sicário, ele volta para a questão policial. Só que aí já é uma coisa meio Tropa de Elite, né? Ali no México, é a fronteira ali, né? Estados Unidos com o México. E aí tem toda aquela investigação. A Emily Blunt é a policial que está novata, né, ali no sistema, está entendendo o que está acontecendo aquilo tudo. Me lembrei, vi sim. Você viu, né? E o Benício Del Toro seria o mais experiente ali, né? Um matador, mas... Tem uma cena muito... tem uma cena tensa que eu me lembrei dela. No trânsito, né? Essa cena é fantástica. Aquela é uma cena muito bacana. Eu tenho alguns problemas com o filme. Eu lembro. Achei ele um filme muito frio, talvez. Né? Emocionalmente ele não me cativa nem um pouco, mas diferente, por exemplo, o Tropa de Elite, que eu consigo ter uma identificação maior com o Capitão Nascimento e tudo. Enfim. Acho que pode ter a ver com a própria identidade, assim, da história, sabe? Você fala pelo fato da Emily Blunt ser a protagonista ou não? Não, eu falo pela sua localização brasileira aqui, entendeu? Mas eu acho bem similar. Sim, mas eu acho bem similar, assim, em termos do que ele está tratando ali, de corrupção policial, aquela coisa do tráfico e tal. Ali é bem mais pesado, né, talvez. Mas não sei, mas pode ter, pela proximidade, né, pode ser. Mas eu acho Tropa de Elite bem mais interessante, até como cinema no sentido de direção, né, do José Padilha em relação ao que questões técnicas faz. Assim. Eu gosto mais. Bom, aí a gente chega em A Chegada. A gente chega chegando. Que cara, esse filme que chega assim com... Eu tô me repetindo toda hora, né? A gente chega na chegada, é um filme que chega... Mas é um filme que vem com esse hype
imenso, porque quando ele foi exibido lá no Festival de Veneza, né, ele concorreu ao Leão de Ouro. Lá a crítica, né, já começou a colocá-lo, né, no céu e tudo. E o próprio diretor já vinha aí desses filmes de sucesso. Então agora ele já vem sendo colocado aí como postulante ao Oscar, né, 2017. E vem a comparação, né? Inevitável. Comparação. Já estão dizendo que Denis Villeneuve é o novo Christopher Nolan. Uau. Né? Que declaração. Me espanta muito, né? Aliás, não deveria me espantar, porque o Christopher Nolan já é um diretor que é tão hypado também, né? As pessoas colocam ele no patamar de Stanley Kubrick, né, e outros mestres. Aí quando você vê uma declaração dessa, você entende, né, que realmente a crítica elevou o Christopher Nolan a um patamar inalcançável. Aí quando falam isso de um cineasta, que o estilo não tem nada a ver com o Christopher Nolan, sendo que o Christopher Nolan já não tinha nada a ver com o Stanley Kubrick, né? Tá tudo errado. Aí as coisas vão se misturando de uma maneira muito estranha. Vi muita gente comparando esse filme com Interestelar, né? Pois é. Será que é só por isso, né? Uhum. Ainda mais Interestelar, que nem é dos filmes mais queridos do Christopher Nolan. Exato. Filme que dividiu muita gente, né? Será que é só por isso que estão falando isso? Poxa. Mas realmente tem alguma semelhança, alguma proximidade. Paternidade, né? No caso aqui, maternidade, sim, né? Sim. Questão de tempo, né? Questão de tempo, com certeza. O roteiro desse filme foi escrito pelo Eric Heisserer. Não sei se a pronúncia é essa. É o Eric Heisserer. E o currículo dele também é bem peculiar. Ele escreveu primeiro a refilmagem de A Hora do Pesadelo, de 2010, aquele com a Rooney Mara, né? Rooney Mara, nesse seu passado recente, não tão... esquecido? Não, eu diria não tão elogiável. Né? Que a Rooney Mara, hoje, ela já é uma atriz queridinha, né? É a atriz de Carol, né? Mas ela começou fazendo um remake de A Hora do Pesadelo. Mas todo mundo tem um passado que condena, alguma coisa vai encontrar. E o Eric também escreveu Premonição 5 e eu ainda não vi, mas me falaram que é uma espécie de prequel misturado com remake de Enigma do Outro Mundo, do John Carpenter. Sim, é um prequel. Um prequel, né? Ele também escreveu o roteiro desse filme. Depois ele dirigiu e escreveu Contagem Regressiva com Paul Walker. Filme que acho que saiu direto em DVD aqui no Brasil. Não cheguei a assistir. E mais recentemente ele escreveu Quando as Luzes se Apagam, filme de horror que teve em cartaz recentemente aqui no Brasil. E aí junto com A Chegada, que está em cartaz atualmente. E o roteiro é baseado em um conto que se chama Story of Your Life, História da Sua Vida, do escritor Ted Chiang. Não li, vocês têm algum contato com esse texto original, você sabe alguma coisa? Pela breve sinopse que eu li na Wikipédia, é basicamente a mesma coisa mesmo. A história de uma linguista que é chamada pelas Forças Armadas para poder decifrar, né, fazer esse contato com estabelecer esse diálogo com extraterrestres que chegam ao nosso planeta, e a partir dali a gente tem o desenvolvimento da trama mais ou menos como está no filme. Me pareceu, mas como é um conto, é óbvio que o filme deve ter expandido algumas coisas, desenvolvido algumas características com um pouco mais de profundidade. Mas a premissa me pareceu exatamente a mesma, inclusive os temas, né, desse breve relato sobre o conto, que foi premiado, tudo, fala sobre esses temas, da questão do... Enfim, eu acredito que a gente já vai entrar em algum terreno de spoiler. Então, como a gente avisou no começo do programa, a gente não vai ficar com amarras aqui para falar sobre o filme. Então, se você ainda não tiver assistido, né, fica a seu critério, continuar ouvindo ou fazer aquela pausa, assistir e depois voltar, depois que você tiver assistido ao filme.
Mas aquela questão toda do livre-arbítrio, do determinismo, de ela conseguir enxergar o futuro, né? E a própria forma como o conto é escrito me pareceu que tem semelhança com a forma como ele é construído no cinema também. Sim. De a gente ter aquelas questões da não linearidade, né? Algumas cenas que a gente está vendo no começo do filme, elas podem não ser realmente o começo no sentido de início, meio e fim, né? Na linha do tempo do que está acontecendo, mas o que seria projeções, o que estaria na mente da protagonista, né? Vivida pela Amy Adams. Então me pareceu que o texto deve ser interessante também, porque parece que ele é escrito até com esse cuidado. De, tipo, algumas passagens são escritas no tempo verbal do pretérito, outras no presente, outras no futuro, justamente para indicando. Enquanto você está lendo, você não vai percebendo isso logo de cara, depois que você vai entendendo por que está escrito daquela forma. Então eu fiquei bem interessado em ler, né, o conto. Se a gente for procurar mais, né, até agora a gente não encontrou, até o momento da gravação, mas se a gente não encontrar, alguém tiver acesso ao texto, por favor, mande para a gente compartilhar aí com o pessoal. Eu fiquei bem curiosa. Também li que o autor, entre aspas, aprovou assim, o filme. Então daí a gente tira que tá bem fiel mesmo ao conto, né? Que foi muito premiado mesmo, como você falou. Eu também li que ele foi premiado em muitos lugares. Agora, outra comparação que as pessoas têm feito é com 2001, Uma Odisseia no Espaço, e também com Solaris. Tarkovsky. E ninguém melhor que Antônio Tinoco para falar sobre Solaris, ele que é um grande fã de Tarkovsky. E eu sou um grande fã de Kubrick. Então a gente pode dizer se realmente essa comparação é válida. Eu acho que tem alguma semelhança temática, alguma proximidade, sim. Mas o filme, eu acho que ele mais se aproxima, na verdade, é O Dia que a Terra Parou, do Robert Wise. Pela questão da própria forma como o filme começa, né, da chegada desses alienígenas. E no filme do Robert Wise, tá, gente? Não vejam o do Scott Derrickson, que é a refilmagem com Keanu Reeves, que é horrorosa. Vejam o original, do Dia que a Terra Parou. Tem uma refilmagem com Keanu Reeves e Jennifer Connelly, e o filho do Will Smith também, né? É verdade, Jaden Smith. É abominável, é uma coisa horrorosa. Mas quem está falando é um fã de Scott Derrickson. Mas a refilmagem é horrorosa. Mas o filme original, do Robert Wise, que começa com essa questão do alienígena que chega, mas ali no caso é só um, né? Não são 12, né? No caso da chegada são 12 naves. E fica aquele mistério, né? O que esse ser quer, né, da gente? E aí ele tem lá aquele guarda-costas e tem o alienígena, que é o que faz o diálogo, né, com as pessoas. E tem a questão do pacifismo. Facilita, inclusive, porque já sabe, inclusive, falar o português. Aliás, português não, é inglês. Já sabe falar a nossa língua. Aí é bem diferente nesse caso do filme A Chegada, né, que tem essa questão toda trabalhada ali de decifrar o que eles estão falando, de estabelecer qual que é aquela língua, né, aquele idioma, aqueles códigos que eles estão falando ali. Mas pela questão do pacifismo, de ser um filme antibélico, né, eu acho que tem um diálogo muito mais forte entre esses dois filmes do que com o 2001 e com o Solaris, que são filmes que falam sobre o desconhecido, também tem essa coisa do autoconhecimento, de você ter essa questão das linhas do tempo, né, de você ter um contato metafísico, né, do espaço-tempo, essas coisas que no Interestelar também tem. Mas nessa questão temática aí do porquê dos alienígenas estarem na Terra, aí eu acho que com O Dia que a Terra Parou, o diálogo é mais sincero. São ficções científicas que também tratam os alienígenas assim, de uma forma diferente, né? Da clássica invasão, destruir tudo, dominar o mundo. Exatamente. Do Guerra dos Mundos, por exemplo. É uma forma mais inteligente de se entender o contato entre duas raças, digamos assim, né? E em relação a 2001, o que eu pude perceber, assim, que me lembrou de 2001, é mais em relação à nave
que me lembra um pouco Monólito, né? De 2001. Sem dúvida. E tem uma cena em A Chegada que o pessoal, né? Meio que encosta assim na nave com aquela devoção e tal. Que também me fez lembrar da cena em 2011, onde o pessoal tá lá encostando no monólito e tal. Verdade. Os reflexos nas roupas deles também. Parece muito com os reflexos das luzes na roupa do personagem principal de 2001. Sabe? As luzes. Sim. Que pega bem o rosto, né? Com aquela parte da proteção. Sim. E ele filma bem os reflexos, assim. E tem uma outra cena que me lembrou, que é aquela parte quando a gente vê o monólito da chegada, assim, de baixo pra cima, que também me lembra uma cena de 2001, que eu não me lembro agora qual que é. Sabe, que o monólito da chegada toma conta quase que da tela toda. Ah, tá, indo mais pro final, né? É. Mais pro final, a hora que o Dave tá entrando no... Isso. Ele não eu tem falo uma cena... monolito, vocês estão falando monólito, mas então, eu ia perguntar isso, porque eu tenho dúvida. É a grande dúvida da humanidade, né? Mas acho que o grande mistério de 2001 é esse. 2001. Monólito ou monolito? Mas acho que foi abraçado o monólito, apesar de todo mundo ter aprendido o monolito. Não sei o motivo. Questões de linguagem, olha só. Questões de linguagem, Mas, então, aí eu vi umas similaridades visuais, né, com 2001. Também vi essa questão dos reflexos e tudo. Essa questão de ser ele parado ali sem fazer nada, mas ao mesmo tempo esse fazer nada tá provocando um rebuliço. E a questão da violência, assim, sabe? Da violência presente no ser humano. Sim. E com Deus... Onde é que eu tô? O dia em que a Terra parou. Além do que você falou, eu percebi algumas similaridades também na questão da tensão. Eu assistindo o filme, eu tive um sentimento de tensão muito parecido. Acho que a Margot gosta de mim, porque sempre que você tá falando, sempre que eu tô falando, ela começa. A necessidade de cooperação entre as nações. Sim, sem dúvida. Porque quando o alien do dia em que a Terra parou desce, ele faz questão de que todos os líderes de todas as nações estejam presentes para ele fazer a comunicação dele, para ele falar o que ele tem que falar. Então ele diz assim, o que eu tenho para dizer não é para um indivíduo, não é para uma nação, é para todos juntos. Então eu acho que essa questão também da comunidade, né, global também, e a influência da mídia. Porque sim. Na chegada mostra, né, a influência da mídia na questão da notícia, como que deixam as pessoas confusas, e nesse filme do Dia em que a Terra Parou também mostra. Isso é engraçado você ter falado nisso, que eu fiquei pensando durante o filme como que seria a reação dos brasileiros na internet com memes e tudo mais. Os memes iam ser ótimos. Porque criatividade pra mim, eu acho que a gente tem mais do que qualquer outra nação. Não, isso é incrível, isso já tá tão assim no nosso dia a dia, que você vê um filme desse, você sente falta de ver assim, como se acontecer um evento mundial desse, como que seria no Brasil? E não tivemos nenhuma nave no Brasil, né? Pois é, eu sinto falta. Eles nem mencionam. Não. E eu fiquei pensando, por que 12? Por que 12? Que eu tenho essas viagens. E aí eu lembrei de 12 macacos, assim. Por quê? Não sei. Filme do Terry Gilliam? Eu só lembrei do título, assim. Não tem os negócios dos 12 apóstolos também? Ou são 11? São 12 apóstolos. São 12 apóstolos, Mas o que eu me lembrei, assim, de imediato foi dos 12 macacos. Mas também é ficção científica, que também tem a questão do tempo, a viagem no tempo. 12, se a gente precisar 12 horas. Que é um número... cabalístico. Você que está nos ouvindo, se você tem uma explicação para o número 12, por favor, deixe um comentário. Eu acho que como boas ficções científicas, 2001 Solaris, esse A Chegada também... apesar de ter naves espaciais de alienígenas e viagem no tempo, são ficções que vão falar mais sobre a gente, né, do que sobre o lá fora. Vão fazer a gente refletir mais sobre nós, né? Então essa ideia de não ser exatamente uma invasão alienígena, de ser quase que uma ocupação silenciosa, né? As naves estão ali paradinhas,
pra mim foi o grande destaque assim, do filme. Porque a verdadeira ameaça do filme não são os alienígenas, né? A gente percebe as verdadeiras ameaças os seres humanos, entre nós mesmos. Assim. O perigo está entre nós mesmos, né? Mesmo aí a gente vive num mundo super conectado, né? Tá todo mundo em constante comunicação, né? Os astronautas até falam com outros países, né? Nas investigações. Mesmo com todo mundo tão conectado, ao mesmo tempo a gente continua dividido, né? Nessa questão da linguagem ainda é uma barreira, ainda claro, né? As falhas de comunicação são muito presentes. No começo do filme, o Forest Whitaker fala com a Amy Adams, né? Que ela tinha sido contratada antes para um trabalho para falar com os rebeldes do Afeganistão, uma coisa assim, né? E aí, acho que isso ali já é a deixa clara, né? Pro que o filme está falando também. Porque você imagina, esses exércitos que vão para esses países do Oriente Médio, quando eles não entendem, os soldados, eu duvido que eles possam ter realmente um entendimento pleno do que o outro lado está falando, né? Então, os próprios governos, eles não vão ter esse entendimento pleno, e qualquer mal entendido ali, uma frase mal interpretada, pode gerar um ato de guerra abominável. Então, acho que isso também é um tema que o filme está tratando, de você conhecer o outro, sendo que você não entende o que ele está te dizendo. E ali, no caso, a gente tem uma criação muito interessante, né, daqueles símbolos, que não chega a ser uma linguagem, como o próprio filme nem faz questão de... Tem uma cena, né, que eles colocam umas legendas, né, para a gente entender o que os alienígenas estão falando com a Amy Adams. Mas é só uma questão de simplificar a coisa. Mas, na verdade, você não tem um alfabeto ali inteligível para a gente. Apesar de que numa ação promocional poderia ser usado aqueles círculos lá para brincar, né, com o público. Escrever seu nome. Como é que chama a linguagem? Não tem um nome, né? Eles chamam os alienígenas de heptapoides. Não, heptapods. Mas a linguagem tem um nome, sim. Eles chegam a nominar? Não é? Eu não lembro. Tem um nome, eu me esqueci. Não é um nome da linguagem, mas do tipo de símbolo que eles usam, sabe? Como o japonês não tem Kanji, nome. né? Pois é. Aí no filme eles falam algo assim, parecido com isso. Entendi. Mas é interessante isso. E na questão de como que ele mostra essa invasão, né? Só ali as naves paradas, o único contato que a gente tem com os alienígenas são aquelas imagens ali atrás do vidro, né? Que, aliás, me lembra muito a tela de cinema. Isso daqui a pouco a gente vai falar, também tem observações sobre isso. Só completando aqui sobre isso, de como que ele mostra os aliens, eu gosto muito da economia que ele usa, porque até mesmo em alguns momentos ele está mais preocupado em mostrar a reação das pessoas vendo a notícia, né, na televisão, do que em mostrar realmente, recriar aquilo, como que as naves chegaram e tudo. Você só vê o movimento delas na hora que elas estão indo embora, né, que elas mudam ali de posição. E o único outro efeito especial que a gente vai ter, além, claro, da animação ali dos ETs, né, se movimentando, é aquele momento da gravidade, né, da falta de gravidade, quando eles entram naquele corredor. Então, assim, é uma economia muito legal, uma economia criativa de efeitos visuais, que é uma característica do Villeneuve, se a gente observar os outros filmes dele, quando ele precisa recorrer a elementos visuais, né, no caso, aí, O Homem Duplicado. Eu fico curioso para saber como que ele vai trabalhar isso no Blade Runner, na continuação. Blade Runner 2049, o próximo filme dele. Porque o que o Scott Derrickson falha na refilmagem de O Dia que Terra Parou é no uso de efeitos especiais, assim, que no original não tem. Então tem cenas de destruição ali que ele vai usar CGI, ela doidada, e fica uma coisa muito estranha. Uma das falhas, né? Construção de personagem, tudo. O filme é cheio de problemas. Tem destruição? Tem, né? Tem cenas ali de destruição. Tá completamente diferente mesmo do original. É uma coisa muito estranha, né? Ou seja, é o que me deu medo quando ele foi anunciado por Doutor Estranho.
falei assim, pô, vamos dar uma super produção para ele de novo, e já não deu certo lá com o dia que a Terra parou, sabe-se lá o que vai sair, mas no Doutor Estranho a coisa foi mais organizada. Mas voltando então à chegada, essa questão da metalinguagem, né, que é interessante também, você citou, lembra a tela de cinema, e o Antônio, a gente assistiu o filme junto, né? Foi uma coincidência, a gente encontrou lá no cinema, e na saída a gente estava conversando e o Antônio fez uma observação bem interessante, né, Antônio? Exatamente, que a tela é uma tela branca, né, quando eles entram na nave, e é num corredor preto, né, que é algo bem metalinguístico, né? E se você pensar, a Louise está ali tentando desvendar também o que está acontecendo por trás da tela, da mesma forma que nós também estamos tentando nos comunicar e desvendar com essa tela branca no cinema. Né? Então eu achei isso muito legal. Tem essa questão da passagem ali do corredor, né? Para você chegar nesse lugar, nessa câmara, que lembra realmente isolado, a sala de cinema. Né? Isso é bem interessante pensar. E, inclusive na própria relação que a gente tem vendo um filme, porque a gente está tendo contato com imagens que são do passado. São imagens ao vivo do presente, não está testemunhando nada. Sim, A gente está vendo coisas que já foram feitas. Está no nosso presente ali, presente interpretativo, mas no presente de registro, aquilo ali são imagens do passado, sempre vai ser. Né? Quanto mais antigo for o filme, mais do passado é. E se a gente for pensar na relação que o filme faz dessa questão das visões que ela tem, né, dela estar enxergando, eu queria até que a gente falasse sobre isso, para eu saber a percepção de vocês, em qual tempo que o filme está ocorrendo mesmo. Se a gente está vendo um flashback, se a gente está vendo algo misturado, enfim. Mas essa relação que o filme estabelece, né, dela ter essa visão total do tempo, né, do presente, do passado e do futuro, é algo interessante de pensar também dessa relação que a gente tem com o filme, né? É lógico que a gente não vai ver o futuro nos filmes, mas a relação com o passado ela é estabelecida sempre que a gente está vendo o filme. E ao mesmo tempo que é um passado, também é um presente, assim. Então, eu penso que é relativo. Já que estamos falando de um filme que está apresentando a questão do tempo não linear, eu acho que a partir do momento que você tem essa informação, você precisa ver ele também dessa forma, sabe? Já que o tempo não é linear, por que eu preciso que o filme seja começo, meio e fim? Que nessa cena é passado, nessa cena foi presente. Então, pra mim, eu acho que depende do ponto de vista, sabe? Eu acho que, na verdade, é simultâneo. Então, assim, eu gosto muito da questão da linguagem que eles abordam, aquela teoria linguística, que é a hipótese de Sapir-Whorf, também não sei se fala assim, mas quando eles explicam que a estrutura e o vocabulário de uma língua são capazes de moldar os pensamentos e percepções de seus falantes. Portanto, a cognição e a língua são inseparáveis. Então, a partir do momento que ela quebrou a regra da linguagem deles, que ela conseguiu decifrar, ela passou a pensar como eles também, a questão do tempo. Então eu acho que o filme também faz isso com a gente, sabe? A partir do momento que te apresenta a linguagem dele, ele está querendo que você pense como ele, entendeu? É meio louco, mas eu fiquei viajando nisso. Então, na minha opinião, é simultâneo, assim. Claro que no primeiro momento você está vendo de uma forma linear, né? Que é como se estivesse no presente, de forma subjetiva, né? Pelo olhar dela. Aí você pensa que ela tá... a questão da filha dela é passado, que ela agora tem um trabalho, esse trabalho lá com os aliens, mas que a questão da filha dela é passado. Mas depois das outras informações, pra mim, fica assim, claro que não era passado, sabe? É futuro ao mesmo tempo. E também pode ser presente, porque é simultâneo. Concordo. É isso. Concordo. Acho que a ideia do filme é justamente essa, né? O círculo é um símbolo bem presente no filme e é justamente essa ideia, né? Do tempo sem exatamente um início e um fim claro, né? E acho que o filme percorre isso bem, assim, tanto... Exato. E a linguagem deles é circular, né? Achei isso bem interessante também.
E até eu vi que o primeiro design assim, das naves era de ser uma coisa também que lembrasse mais uma bola mesmo, né? E não algo como um plano, né, mais arredondado. Eles assim, chamam né? de concha, né? Uma concha, mais uma concha. Concha. Algo que eu fiquei tentando também pensar, o motivo deles terem feito aquela concha, né? E acho que a melhor explicação que eu encontrei é uma pessoa que comparou com uma lente de contato, assim. E legal. aí essa ideia de talvez ajudar, a lente de contato ajudar a gente a enxergar, né, essa nova realidade, essa nova linguagem, né, abrir um novo horizonte pra gente e tal. Então peguei mais essa ideia assim, da lente de contato. Bom, lente, a gente tá falando de metalinguagem de cinema, tudo a ver. Lente da câmera também. Tudo a ver, Sim. Exatamente. Verdade. Riquíssimo. Olha só, interessante. Não, realmente, a forma como o filme é estruturado, no começo dá a entender que ela já perdeu a filha, né? Sim. Que ela tá indo pra dar aula, né? Meio até com uma expressão meio melancólica, assim, né? Que ela tá se recuperando daquela perda, né? E ela é a única que não se importa muito, tá todo mundo desesperado com a notícia, e ela lá vai dar aula ainda, naquela coisa assim, parece que não tá tendo, não sei, não tá tendo sentimento por nada. Então realmente parece que que aconteceu tá no passado. Mas depois não dá pra pensar simplesmente assim. Temos plot twist. É verdade. Eu teria que assistir novamente para ter uma... acho que é daqueles filmes que você igual Sexto Sentido, né? Que você viu a primeira vez sem saber o que rolava, foi uma experiência. Depois, quando você vê de novo, já sabendo que ele está morto, aí você começa a perceber outras coisas, né? Tava tudo encaixadinho ali mesmo, né? E a Raquel, inclusive, nunca teve a primeira experiência, porque ela assistiu o filme já sabendo. Eu sou uma cinéfila que teve essa maldição, porque o meu irmão me contou o final de Sexto Sentido. Esse spoiler era impossível fugir, né? Quando ele me contou e quando eu fui ver o filme, não tinha como. Então, assim, eu fui totalmente excluída da experiência Sexto Sentido. E aí, se a gente pensar que é um filme muito novo, né? De 99. E realmente é um spoiler que já era. Eu fico me perguntando se o final de Psicose foi tão rápido assim, que as pessoas com pouco tempo já sabiam que o Norman Bates era a mãe. Será? Talvez. Vamos perguntar às pessoas que assistiram na época. Enquete no Twitter. Mas, voltando então. Um outro filme também que eu faço um paralelo é Donnie Darko, do Richard Kelly. Donnie Darko? Por essa questão dela ter esse contato com outro tempo, né? Um tempo futuro, e, enfim. Só que no Donnie Darko, o Donnie Darko está mais perto do Interestelar, né? Pela questão do buraco de minhoca, né? Disso ser, inclusive, fisicamente representado, né? E ele interfere também. Isso é legal de pensar no caso da chegada, que depois que você tem a revelação do que está rolando e dos tempos, né, que não são lineares de algumas cenas, de a gente pensar, por que então, se ela tinha acesso à informação do futuro, ela saberia o que ia acontecer, por que ela não tomou decisões que poderiam alterar aquele futuro? Isso é interessante pensar, né? Será que foi uma questão de aceitação, tipo, nós estamos te dando essa informação, né? Isso também eu fiquei pensando se não teria uma questão de espiritualidade, mas eu posso estar viajando, eu não vou nem entrar nesse mérito, porque eu não domino o espiritismo, então eu posso estar falando muita bobagem, né? E eu não quero ofender ninguém que tenha o conhecimento, que siga o espiritismo e tudo. Mas essa questão, entendeu? De você saber o que vai acontecer e de repente poder alterar as coisas. Eu fiquei pensando muito nisso. Por que ela aceitou e por que... Ou será que ela não aceitou? Será que a gente não tem essa informação? Você diz em relação à filha? Em relação à filha, sim. Né? É uma decisão complicada, né?
E que ela sabendo que a filha vai ter câncer e que vai perder a filha nova. E que eu não acho que seja uma decisão certa e errada, né? Exatamente. É uma decisão pessoal. Tanto que a gente vê que o marido dela, né? Como que ele chama? Ian. O Ian. O Ian, ele, a partir do momento que ele sabe, a própria filha fala, né? Tem uma cena que ela fala, ele tá olhando diferente pra mim. Não é a mesma coisa, porque ele não aceitou. E eu acredito, o filme não dá essa informação, mas eu acredito que seja um dos motivos deles não estarem juntos. Porque tem uma informação também nas cenas que ela vai ver o pai no final de semana, né? Então eu acredito que eles estejam separados. Então, esse pode ser um dos motivos deles não estarem mais juntos, porque pra ele era inaceitável. Ela não devia querer, mesmo sabendo o que iria acontecer. E ela, ao contrário, o que eu pensei na decisão dela é porque ela pensou muito mais no tempo de vida que ela teve com a filha do que na morte propriamente dita, sabe? Acho que é mais pelo amor que ela criou do que do sofrimento que veio depois, assim. Ela teve que pesar na balança, né? Uma não vida, uma não existência ou uma curta existência, né? E acho que concordo que isso vai totalmente de cada um. Isso também é um dos méritos do filme, assim, deixar isso bem... Você decide, sabe? Como interpretar essa decisão da Louise. Eu pessoalmente vejo com bons olhos, assim. Eu acho que, apesar, é uma decisão complicada, mas você tem 12 anos, acho que a menina devia ter 12 anos, mais eu ou acho que menos, sim, por aí. de uma vida extremamente intensa, onde você pode se dedicar plenamente àquela pessoa, né? O Jeremy Renner, no momento do filme, fala que se ele pudesse ver a vida dele, o que ele faria diferente? Ele falaria as coisas com mais frequência, né? Sim. Acho que isso é interessante. Você sabe que a pessoa vai partir em determinado momento, então você tem esse espaço de tempo para falar tudo que você quer para a pessoa, para fazer tudo que você quer com a pessoa e para tornar a vida dessa pessoa o melhor possível. O melhor possível. E a gente pode pensar também que essa pessoa ela vai influenciar várias outras, né? Essa menina pode ter tocado outras pessoas e isso pode ter tido algum tipo de influência, né? Então, você privar a existência dela, né? Eu pessoalmente concordei com a decisão da Luísa. Eu também concordo. Mas, como eu disse, quem não concorda não quer dizer que esteja errado. Exato. É uma questão super pessoal. É um negócio muito pessoal. Super difícil. Muito pessoal. Eu queria dizer que eu descobri que Arrival é também o nome de um álbum do ABBA de 1976, segundo a Wikipédia. Fui procurar aqui para poder pegar a informação que está no conto. E aqui fala, quer ver? Uma coisa interessante sobre isso, que é o seguinte, que quando a Louise compreende, né, o sistema de escrita dos heptapods, esse entendimento afeta a maneira como ela percebe o tempo e sugere um universo determinista onde o livre-arbítrio é exercido por não afetar o acontecimento dos eventos. Então seria justamente isso, que no conto, né, o autor está não é pregando, né, porque isso não é uma pregação, mas a mensagem que ele está transmitindo, né, com a história é essa, né, de você não interferir nos eventos, né, que estão por vir, mesmo tendo consciência deles, justamente por você não saber o que aquilo pode desencadear. É a questão do efeito borboleta, isso, né, de causa e efeito. Isso no conto. Então talvez no filme eles alteraram isso, para colocar um livre-arbítrio na Louise, né, dela realmente ter optado em ter a filha, né? Ela poderia ter escolhido outra opção, mas escolheu ter a filha, né? Interessante. Bom, e um último filme que eu traria aqui para a pauta, em relação também à chegada, é o Contato. Do Robert Zemeckis com a Jodie Foster, que também tem essa questão de ela está tentando entender, né, que mensagem é aquela que foi captada,
ali por aquele sistema de satélites e tudo. E a partir disso ela tem esse contato com uma coisa do pessoal, né? Uma coisa muito próxima que é a relação dela com o pai. Então acho que é um filme que também dialoga bem com esse filme do Denis Villeneuve. Sim, sim. E Contatos Imediatos. E Contatos Imediatos, Steven de Spielberg. terceiro grau do Spielberg, claro. Que também acha uma forma criativa de se comunicar com os alienígenas. Sim, né? sim. E tem essa questão também pacifista, né? Também. Da época ali, dos anos 70. Então são vários filmes, né? Eu acho que isso aí direto no 2001 no Solaris. Eu acho que são os que se menos conectam. Eu colocaria por último aí na lista com de certeza. proximidade, né? E os heptapods me lembram os tripods de Guerra dos Mundos. Mas é só por uma questão de estética mesmo. Mas assim, nem tanto, né? Porque eles são bem mais, os da chegada, né? Os heptapods são bem mais orgânicos. Lembram mais plantas, bichos. E os tripods lembram máquinas. Abbott e Costello. Abbott e Costello. Inclusive uma cena de Homem Duplicado me lembrou bastante os heptapods. Não sei se você lembra, um plano aberto e aí tem uma daquelas aranhas no fundo. Sim. E eles parecem os heptapods, porque as pernas são bem longas, bem né, longas. Andando. Inclusive uma da cena de A Chegada, um pesadelo da Louise, que ela tá normal, ela vira e de repente tem um heptapod ali, né? Me lembrou a aranha, né? Eu também lembrei. Do Homem Duplicado, né? Lembrei dessa cena também. Verdade. Representação de alienígena, né? Os diretores têm que ir para uns lugares diferentes, diferentes, Porque a gente já viu muita coisa parecida. Eu já tô, assim, super... Aquele alien com a cabeça redonda, corpo alongado, já tô super acostumada. Se aparecer aqui pra gente agora, eu não vou levar o menor susto. São tantos filmes abordando o assunto assim, a gente já fica até familiarizado. Aí eles vêm completamente diferentes. Ou igual a gente. Enfim. Eles já estão entre nós. Já estão entre nós. São como a gente tá viajando em design de aliens. Agora é um filme interessante de ter sido lançado justamente agora, né? Nos Estados Unidos, com Trump vencendo, querendo erguer barreiras, muros, né? E um filme que prega justamente o contrário, né? Destruição de todos os muros, quase destruição das fronteiras, né? O que a gente vê no final lá, que parece ser uma conferência, né? De todos os países reunidos ali. Acho que é interessante ter sido lançado nesse momento. Isso inclusive no filme a gente não tem uma menção ao presidente, né, dos Estados Unidos. As decisões ficam ali com o general ali, vivido pelo Forrest Whitaker. Enquanto que os outros países, né, têm os líderes ali tomando as rédeas das negociações. Depois tem aquele encontro dela com o chinês, que eu não sei qual é o cargo dele, mas me pareceu dele ser o... Ele era general, né? Mas era também, o líder da nação, eu acho. Mas isso é outra coisa também que se assemelha muito ao dia em que a Terra parou. Sim. Que não tem essa coisa do presidente, da figura do presidente, mas de vários líderes que se reúnem para tentar resolver eu trouxe até a figura do presidente porque tem várias ficções científicas em que essa figura do presidente ela é mais presente, né? Como o cara que vai tomar a decisão, né? Independence Day, o presidente vai, inclusive, combater. Eu acho que tem mais a ver com essas que são destruidoras de mundos, assim. Que aí o presidente tem que falar, sabe? Tem que dar a decisão. Mas se a gente for pensar, por exemplo, no Doutor Fantástico, do Kubrick, quem toma as decisões são os militares mesmo, eles que destroem o mundo. No fim das contas, são eles que vão apertar dar a ordem final. Mas isso que o Antônio falou é bacana mesmo, porque reflete também o nosso tempo, né? Tipo, o filme, os filmes. E nesse dia que a Terra parou também, refletia muito a questão da Guerra Fria. Sim. E agora ele está refletindo essa questão das barreiras que estão sendo impostas até pela comunicação com o diferente e tudo. E aí você tem um filme que prega o diálogo como a grande arma
o grande presente dos alienígenas, né? Acho que pro tempo que a gente vive é muito importante. E outra coisa que me lembrou 2001, né? Porque tem várias interpretações, mas os monólitos, para mim, naquele filme ajudam nós, seres humanos, a alcançar um novo estágio evolutivo, né? Que é a Star Child e tal. E nesse filme, digamos que nós também alcançamos um outro patamar na nossa realidade, né? Se a gente pensar que a partir do momento que você entende a linguagem dos alienígenas, todo mundo vai poder ter essas visões do futuro e tal, né? Não só a Luísa, mas todo mundo que conseguir entender aquilo ali, né? Também seria uma nova forma de se comunicar, dialogar e tal. Vocês acham que todos vão poder ter essa habilidade? Sim, porque inclusive ela lança um livro, né? Então Pois é, eu imaginei, eu já também. ia querer esse livro assim, amanhã. E aí- Seria prioridade estudar ele E inteiro. aí algo que também me fez pensar sobre é porque os alienígenas deram essa arma, entre aspas, pra gente, porque eles falam que daqui a 3.000 anos precisaram da nossa ajuda, né? Verdade. Aí eu fiquei pensando exatamente como, que ajuda que é essa, como que a gente vai ajudar, né? O filme deixa aberto as O questões. filme deixa aberto. Mas aí a gente se sente lembrar do dia que a Terra parou, eles vêm aqui dar um aviso justamente porque o que os seres humanos estão fazendo na Terra está desestabilizando o universo, né? Aham. Então está afetando o planeta deles. Então eles vieram aqui e falaram assim, ó, vocês Ao mesmo tempo que dão um eles jeito vêm... aí, dá uma maneirada, porque Ao mesmo tempo que eles vêm, tipo, em paz, eles já vêm com não diria uma ameaça, né? Mas é uma coisa meio dúbia, assim, né? Porque ao mesmo tempo que ele tá vindo em paz, ele tá falando, olha, se vocês continuarem com isso do jeito que vocês estão, a gente vai ter que interferir. E a interferência deles era eliminar o planeta. Ele fala bem nítido. é verdade. Porque qualquer violência que venha a ser maléfica para o universo, a gente elimina. Então aí ele faz bem essa ameaça, assim. Outra coisa que eu achei interessante é que o filme tem toda essa estrutura cíclica, né? De começar da forma que termina, o roteiro é cíclico e tal. E a filha da Louise, Hannah, né? Eles falam no filme que é um palíndromo, né? Pode ser lido de trás para frente. Isso é legal. E algo que eu fui perceber depois, e depois procurei a música, aquela música final, que é bem bonita, né? Acho que é um violino até, ela também tem uma estrutura cíclica. Depois eu fui lá também de começar, de como se fosse uma onda, sabe? De ir pra cima e pra baixo. Bacana. Que também pode ser um círculo, né? De ir e voltar, ir e voltar. Então, se tiver essa preocupação nessa música final, que eu achei muito interessante. Algo que reforça essa ideia nossa de que não precisa ter começo, meio e fim. Não é pra ter, né? Exato. Pois é um daqueles filmes que na revisão acho que a gente vai encontrando mais detalhes, né, e vai crescendo. Vai crescendo. O simbolismo do pássaro também eu gostei muito, porque eles... Sim. Eu fiquei pensando, por que eles trouxeram aquele passarinho na gaiola, né? Aí depois eu fui ler que, para ver nível de oxigênio, né, para ver se o passarinho morre é porque, sei lá, não tem oxigênio, sabe? E máquinas podem falhar, o passarinho vai te dizer se é respirável o ambiente, né? Mas é interessante porque é um pássaro preso na gaiola, simbolizando talvez, né, o nosso próprio pensamento, a nossa evolução, digamos assim. E aí tem uma cena que a Luísa, ela arranca aquele uniforme dela, né? Meio que se libertando da gaiola que ela estava ali. A gaiola do medo, né? Exato. E aí que ela consegue realmente se comunicar com os alienígenas e tal. E tem aquele desenho também no quarto que tem um casal e tem uma gaiolinha desenhada também. É verdade, é verdade. Que fica mostrando na parede, assim, o desenho de uma criança, né? Que deve ter sido a menina. É verdade. E o filme tem um visual bonito, mas é o que você falou, não é uma coisa exagerada, com efeitos especiais e tal. E eu li que o Denis Villeneuve, a intenção dele era fazer uma ficção científica suja. Ele usou essas palavras, ele queria que a intenção fosse que o filme se passasse numa manhã de terça-feira chuvosa. E que dá essa impressão mesmo, um filme mais cinza, né? Mais sombrio. Tem umas cenas bem escuras. É. Aliás, parece as cenas quentes são as da filha, né? Tirando as cenas da filha, são todas cenas frias.
dos tons mais frios. calorosa, né? Mas se a gente for perceber os outros filmes dele, todos têm esse tom mais sombrio, né? É verdade. Sim. Sicário, Suspeitos, o Incêndio. Incêndios nem tanto. Mas Homem Duplicado, que tem aquela coisa meio sépia, assim, né? Meio estranha. Parece aquela nuvem de poluição que a gente vê, assim, de final da tarde. Subindo, assim. Interessante. Não, eu acho que é um filme que tem essa possibilidade de crescer, porque nesse primeiro contato a gente já vem com aquela expectativa, né? Então já é natural que deu uma baixada, assim. Mas quanto mais a gente pensa nele, a gente vai descobrindo essas coisas, então, quem sabe, né? Pode, dentre os filmes do diretor, talvez fique aí entre os mais interessantes mesmo. Pra mim acho que dentre os filmes dele, pra mim é o melhor até agora. Acho que ele conseguiu fazer algo mais redondinho, né? E algo talvez, não sei, mais humano, talvez. Né? Você falou que o Sicário é um filme mais frio, que eu concordo, apesar de gostar dele. Acho o próprio Suspeitos também, que é o que eu mais gosto, mas é aquela coisa cerebral, né? De roteiro, assim, de filme policial, tipo Seven e tal. Tem essa questão humana mesmo, que na chegada é onde ele chega mais perto disso. E o próprio Incêndios também, que é uma história, né, um drama e tudo, mas também acho que é um filme de arquitetura de roteiro também. Eu vi poucos também. A chegada também tem isso. Se a gente for pensar nessas questões que a gente está falando aqui de linearidade, ele também tem uma arquitetura ali de roteiro bem pensada, né? Mas a coisa é mais fluida, é mais natural, né, do que nesses outros filmes. Eu vi poucos filmes dele, mas esse... Você viu quase todos. Não, eu vi 2. Eu vi os principais. Também gostei mais desse, porque, como o Antônio falou, ele é mais redondinho e tem muitas camadas, assim, você pode interpretar, tem simbolismos, e eu acho que serve como entretenimento, mas também serve para você refletir. Eu gosto disso porque torna a discussão mais acessível, sabe? Então, assim, para mim ele eu achei um filme acessível. Muito bom. Sim. Apesar de lidar com conceitos de ficção científica, que às vezes podem ser um pouco obscuros, é um filme acessível. Diferente do Interestelar. Exatamente. Diferente do Interestelar. Usa muitos termos científicos, né? Pelo que eu sei, bem precisos, inclusive. Então... É legal porque, como tem a figura lá do militar que não entende o trabalho deles, né? O trabalho do Ian e da Luz. Então, eles usam muito a figura do militar como se fosse a gente. Então, ela explicando para ele as coisas, a gente tá lá absorvendo junto. Então, foi muito bem pensado, assim. E é fluido, é orgânico. Você não percebe que, tá me explicando, é didático. Não, porque realmente aquilo ali teria que ser daquela forma, né? Ela teria que falar aquelas coisas e a gente está aproveitando e sugando ao mesmo tempo. Então, por isso que eu achei bem acessível até na apresentação mesmo, no visual também, tudo, na apresentação dos conceitos. Então eu gostei bastante dele, exatamente porque gosto desses filmes. Primeiro que eu gosto de sci-fi, acho que eu já falei isso 500 vezes no podcast, que é meu gênero favorito, porque eu acho que é o gênero que dá pra explorar mais possibilidades, assim. Amo. E a questão da força da imagem também. Acho que a força da imagem no sci-fi é poderosíssima, sabe? Para reflexão e tudo mais. E as questões humanas, né? Sim. As questões humanas que dizem o que eu faria se eu estivesse ali, sabe? E como que as pessoas estão agindo em situações parecidas com aquelas, só que hoje em dia. Então, é muito rico o filme. Eu gostei dessa coisa dela ser de humanas e o Ian ser de exatas. Tem essa diferença dos dois, né? Porque se complementam, assim, e faz parte da comunicação. Porque eu acho que no mundo a gente precisa das duas coisas
É meio que lado direito e esquerdo do cérebro também. Eu gosto dessa dualidade. No início eles divergem, né? Um fala que a ciência é a base de tudo, outro fala que é a linguagem, mas depois eles têm que trabalhar juntos. Depois tem que trabalhar juntos. A incógnita que ficou. O que foi dito ao general? Você sabe? Em mandarim. Não sei. Eu sei porque eu olhei. Colou? Eu colei, eu sei porque eu colei. De acordo com IMDb, o que ele fala é que na guerra não há vencedores, apenas viúvas. Foi o que a esposa dele, né, sussurrou pra ele, né, um negócio assim. Falou pra ele no leito de morte, né? Isso. Exato. Interessante. E que fez toda a diferença, né? Tinha que ser uma frase poderosa mesmo. E sobre as atuações... Sim, as atuações, é verdade, a gente não falou nisso. Quem rouba a cena total, do início ao fim, até porque o filme é totalmente centrado nela, né? A Amy Adams. Acho que os outros atores estão menores, né, ali, mas fazem o seu papel, né? Jeremy Renner, Forrest Whitaker e o protagonista de O Homem Sério, que eu gosto muito dele, né? O Michael Stuhlbarg, que faz o agente lá da CIA. Também gosto dele. Ela tá fantástica mesmo. A gente tá perto aí das indicações ao Oscar, mas acredito que é pedra cantada, difícil, né? Até porque tem um outro filme também do Tom Ford, o Animais Noturnos. Animais Noturnos. Que ela também tá cotada, né? Tem a possibilidade dela concorrer pelos dois? Eu não sei na categoria principal, não tô me lembrando de cabeça se já ocorreu, mas coadjuvante ocorreu. Acho difícil, até porque tem várias candidatas, né? A categoria de atriz principal, diferente da de ator, nos últimos anos ela tem sido bem mais concorrida. Então acredito que vai ser por um ou pro outro. Por um ou pelo outro. Mas tem aquelas coisas também do estúdio inscrever como coadjuvante para tentar conseguir 2 indicações. Mas nesse caso da Amy Adams acho difícil, porque me parece que ela é a protagonista de fato dos 2 filmes. Não sei o outro, que ela contracena com o Jake Gyllenhaal. Talvez eles possam, né, eu não vi o filme ainda, pode ser que encontrem uma forma de colocá-la como coadjuvante para tentar a indicação, né, para garantir. Mas no caso de Chegada não tem nem como, né? Realmente ela carrega o filme todo e mais uma grande personagem feminina, né, de uma ficção científica. A gente já teve a Sandra Bullock, que acredito que é a mais recente. A gente for lembrar aí também da Ellen Ripley, né, Sigourney Weaver de Alien, mais recentemente também a Daisy Ridley em Star Wars. Temos agora a Jessica Chastain? Felicity Jones. Felicity Jones. Ah, sim. Rogue One. Viva isso. Então, tá beleza. pouco, manda mais. E o filme deve pegar outras indicações também, né? De rebarba, direção, talvez, trilha sonora. A trilha sonora também tá bem boa, né? Então é isso. Antônio Tinoco, muito obrigado. O prazer foi todo meu. Valeu Esperamos demais. contá-lo com você em breve. Em mais podcasts, mais bate-papos aqui no Cinematório Café. Será sempre um grande prazer. Muito obrigado. Bom, Raquel, a gente agora vai falar sobre a série 11/22/63. Não sei nem se a pronúncia correta seria essa, porque é uma data, né? Seria 22 de novembro de 1963, que foi a data em que o John Kennedy foi assassinado. Mas como o título é em inglês, então a pronúncia, né, novembro vem na frente aqui no caso, né, então a pronúncia teria que ser feita em inglês também para fazer sentido. Mas enfim, as pessoas sabem do que a gente está falando. E a gente inclusive grava essa conversa agora aqui fora da cafeteria, né, embaixo de chuva. Tá chovendo muito aqui em Belo Horizonte. Não literalmente embaixo de chuva. A gente não tá na chuva, né? Mas tá chovendo horrores aqui em BH, inclusive já ficamos sem energia hoje aqui, tivemos até que adiar um pouco o horário da nossa gravação, mas estamos, enfim, prontos para falar sobre essa série antes da gente encerrar o nosso programa. Uma série que, como a gente falou, é baseada no livro do Stephen King, tem produção do J.J. Abrams e também do próprio Stephen King.
E é curioso a gente observar que essa série ela reúne as principais características desses dois autores, né? J.J. Abrams também é um autor, né? Pode não... Aliás, tem um livro de J.J. Abrams, se eu não me engano, se chama S. Que tem uma coisa ali bem típica dele, essa coisa de mistério, de vários enigmas, de um monte de quebra-cabeças, enfim. Ainda não tive a oportunidade de ler, né? Ou de brincar, que me parece mais um jogo, mas está disponível aqui no Brasil. É uma coisa muito elaborada, muito complexa, né? Mas eu li a respeito e parece ser bem instigante. Mas a gente tem, então, no Stephen King e no J.J. Abrams, algumas palavras-chave em comum. A gente pode dizer aí: mistério, ficção científica, sobrenatural, conspiração, misticismo, investigação, né? Se a gente for pegar aí obras do Stephen King e obras do J.J. Abrams, a gente vai achar esse diálogo, né? Coisas em comum. Agora tem uma coisa que em outros aspectos eles vão diferir, porque algo que me chama a atenção do Stephen King é que ele não é um autor necessariamente bem-humorado. Me parece assim que nas histórias que ele conta, mesmo nas mais leves, se a gente for lembrar aí de Conta Comigo, por exemplo, sempre tem alguma coisa um pouco mais pesada, né? Um clima mais pesado, um tom mais sério e de desconfiança, um ceticismo. Embora, curiosamente, ele sempre esteja brincando ali com o fantástico, né? Seja na forma do sobrenatural, seja na forma do desconhecido, enfim. Enquanto que no J.J. Abrams a gente tem um lado mais romântico, né? Uma coisa mais da inocência, um tom mais esperançoso, mais Spielbergiano. Não à toa, J.J. Abrams, um grande fã do cinema do Steven Spielberg, do George Lucas também, né? Um grande fã de Star Wars, está aí por trás da nova fase da franquia. Fez o Super 8, que é uma homenagem aos filmes do Spielberg. Então a gente tem no J.J. Abrams esse lado mais dessa ingenuidade, né, dos anos 80 ali, dos filmes que o Spielberg fazia na Amblin. E uma coisa que a gente observa nessa série, né, a 11/22/63, é que tem a questão da viagem no tempo, que é algo que o J.J. Abrams adora. Viagem no tempo é a praia dele. Se a gente pegar aí no cinema, temos o Star Trek, que brinca com isso, né, do Spock voltar no tempo e para reiniciar aí uma nova fase da franquia. E se a gente for lembrar de Felicity, a gente tem aí uma infelicidade do J.J. Abrams em questão de viagem no tempo, né? Para quem viu a série toda, sabe que a gente está falando da última temporada, que tem uma questão de viagem no tempo que acaba que é bem mal resolvida, né, Raquel? Verdade, pegou bem de surpresa, assim, porque é uma série bem realista e de repente a gente teve uma viagem no tempo colocada no meio da temporada, assim, bem no final. Causou bastante estranhamento. E não só isso, porque é uma coisa mal resolvida mesmo, né? Tem um buraco no roteiro enorme ali que depois o próprio J.J. Abrams pede desculpas, né? Tem um vídeo que ele pede desculpas por é mesmo? Um problema que teve ali. Enfim, acho que está nos extras do DVD, que inclusive não foi lançado no Brasil, né? Essa série que para você assistir hoje só por meio da internet mesmo. Ela não foi lançada no Brasil em DVD. Bom, mas voltando aqui então a 11/22/63. Tem o James Franco no papel principal, de um professor que descobre, junto ali com um amigo, né, que é o personagem do Chris Cooper, que é dono de um restaurante, um trailer, e ali dentro daquele local existe uma espécie de portal. Você passando por ele, você cai no ano de 1960. Né? É algo bem simples, num corte,
é feita essa viagem no tempo. Não tem parafernália nenhuma de efeito especial nessa viagem, não. É simplesmente um corte, né, de uma cena para outra. Ele passa por um local e já cai no outro. Não deixa de ser uma solução simples, né, e ao mesmo tempo criativa, nesse sentido, né, da economia criativa que a gente comentou, inclusive lá no caso do filme A Chegada. Eu acho que a premissa é uma minissérie, na verdade, né? São 8 episódios, apesar de que hoje em dia essas séries do Netflix têm menos episódios, né? Então são temporadas mais curtas, mas nesse caso aqui é vendido, né? É anunciado como uma minissérie mesmo. Até porque foi feita para televisão, né? Isso. E tem esse formato bem televisivo mesmo, né? Diferente das séries do Netflix, que tem episódios contínuos, sem interrupção para intervalo. Nessa série a gente tem a marcação direitinho ali. A cena encerra com aquele cliffhanger, né? Um gancho para a cena seguinte. Aí quando volta a cena seguinte já até mudou o enquadramento, o ângulo, porque teve ali o espaço para o comercial. Vem a tela preta, né? E aí depois continua. Então é um formato bem televisivo mesmo. E tem também a recapitulação do que aconteceu no capítulo anterior, né? Exato. Eu gostei da premissa, achei bem interessante, acho que abre possibilidades bem legais. O que me frustra é que a série opta por explorar só uma dessas possibilidades, né? Porque a questão é a seguinte: o que o personagem do Chris Cooper explica para o James Franco. Cada vez que ele entra no portal e vai para o passado, a coisa é reiniciada. Então ele pode voltar lá para 1960, mudar as coisas e voltar para o presente. Se ele retornar a esse portal, aí é como se ele desse um reset, né? Voltasse tudo para como estava antes. Aí todas as alterações são desfeitas, né? Volta tudo à ordem como estava naquele dia em que ele cai lá nessa data de 1960. O grande propósito do Chris Cooper, né, quando apresenta esse portal para o James Franco, é incentivá-lo a impedir o assassinato do Kennedy, porque ele acredita que aquilo ali desencadeou uma série de problemas, né, no mundo. Então, para ele, se esse assassinato for evitado, o mundo pode ser melhor, né? Pode não acontecer a Guerra do Vietnã, né, por exemplo. Mas, claro, né, estamos falando de Stephen King, estamos falando de viagem no tempo, e as alterações que o James Franco vai promover não vão acarretar necessariamente nas mudanças que o Chris Cooper desejava. As coisas vão, né, tomando uma outra... os acontecimentos vão, né, tomando outro curso. Se for pensar assim, até uma ingenuidade da parte dele achar que evitar o assassinato iria resolver tantas coisas no mundo, assim. E já que o Chris Cooper já havia feito as viagens, já tinha entendido que o passado atuava contra quem queria mudá-lo, eu acho que faltou até um pouco de senso crítico para entender e passar isso pro James Franco, né? Como uma coisa tipo, olha, mas não é bem simples assim. É verdade, né? Até pelo fato dele, ele mesmo, né, o personagem do Chris Cooper, numa dessas viagens ele retornar com câncer. Pois é. E ele fala, né? Isso acho que no primeiro episódio. Ele fala para ele que ele não tinha câncer até ali, né? Ele voltou e aí aconteceu alguma coisa e a gente nem fica sabendo também, né? Por que ele pegou o câncer. Mas eu fiquei pensando depois, não seria mais interessante, aí claro, é um se, né? Aí a gente teria, o Stephen King teria que entrar lá no portal e voltar ao passado e refazer o livro, reescrever o livro, as coisas teriam que ser diferentes, né? Ou o J.J. Abrams teria que entrar lá no portal, voltar para o passado e fazer a série de novo. Mas nesse e se, né, eu fiquei imaginando
Não seria mais legal se a série fosse, por exemplo, por um lado, em que explorasse outras viagens, por exemplo, a série tem 8 episódios. Se a gente dividir aí em 3 partes, né? Em cada parte dessa ser uma viagem diferente, ele ir, alterar e voltar, né? E a gente ser apresentado a 3 possibilidades diferentes, 3 realidades alteradas. Não teria um dinamismo maior a série? Porque o que me incomodou muito nela é que a gente tem ali esse grande período de tempo, né? Ele fica 3 anos lá nos anos 60, né? De 60 até 63, em uma fração assim de tempo, num episódio assim, que eu achei até bem preguiçoso isso. A gente tem uma passagem de 2 anos, né? Enquanto ele está caminhando pelo corredor da escola, onde ele arruma um emprego. Então, de 1960, a gente passa para 1962, né? Simplesmente numa caminhada dele, a gente vai observando a faixa, né? Formatura da turma de 61, formatura da turma de 62, baile da escola, blá blá blá. Eu achei bem preguiçoso isso. Mas tinha que ser resolvido de alguma forma, porque não poderia ficar prolongando ali 3 anos, né? Até chegar no assassinato, porque a gente tinha que chegar logo ali no ano em que acontece esse evento. Mas eu fiquei imaginando se a gente tivesse mais viagens, né? Ele fez a primeira, não conseguiu, aí ele volta e tenta fazer de novo, aí acontece outra coisa, aí ele tenta de novo, não dá certo, sabe? Ou ele precisa voltar para tentar fazer alguma outra coisa que ele achava que seria mais interessante para mudar. Enfim, mas acho que a gente teria possibilidades diferentes, né? A gente seria apresentado a novas realidades, novas alternativas, e a série poderia ganhar um dinamismo maior. É verdade. Interessante isso. Sem falar que ele aprende pouco, né? Sim, nessa passagem de tempo, ele continua cometendo os mesmos erros assim do início. E isso acaba me irritando um pouco, assim, sobre o personagem, que eu não consegui me apegar. Eu também não. E eu fiquei pensando se era por causa de James Franco, que não tá nas suas melhores atuações. Ou se tem a ver com isso, assim, de ele ser problemático, de ele sempre, sabe, fazer tomar decisões erradas, não aprender com o que passou e ser bem egoísta, assim, ao longo do percurso dele. Tá certo que no final, assim, ele prova que aprendeu algo, né, sobre altruísmo e tudo, mas durante o desenvolvimento da série, a gente tá sempre vendo ele cometendo muitos erros, fazendo muita bobagem, assim. Então, isso me irritou bastante. Mas, na verdade, de personagem eu não consegui gostar de nenhum. Não consegui me apegar a nenhum, assim. Personagens femininas, pra mim, são todas fracas. A Mimi, que era a personagem negra, ela tinha uma discussão importante ali, né? Porque nos anos 60, toda aquela coisa do racismo, uma discussão social importante, mas que eu acho que passou muito superficialmente, muito sutil. E só pra falar assim, tocamos nesse assunto. E eles acabaram matando a personagem, né? Então... Ficou esse vazio, assim. Era algo que poderia ter sido explorado mais. Mas verdade. Eu não consigo me lembrar de nenhum personagem que eu tenha gostado, de fato. Não gostei também do James Franco. Acho que mesmo quando ele quer ajudar os outros, né, no caso do Harry, que é aquele funcionário da escola, e aí quando ele volta né, no passado, ele quer ajudar para ele não ser uma pessoa tão limitada, né, que ele vê que ele tem um potencial, né, num curso de redação, né, que ele promove. Ele tentou evitar o sofrimento do Harry. Aliás, o Harry é com quem eu tive simpatia se bobear, também, né? É com quem você se importa, assim, pelo menos eu. Mas eu achei assim que mesmo quando ele quer ajudar, no caso dele e de outros personagens, é porque ele quer ajudar porque aquilo está incomodando ele mesmo. E não porque
ele quer realmente, de fato, ajudar a pessoa, né? Não tem um altruísmo genuíno. Eu acho que é mais uma questão assim, isso tá me incomodando, então eu quero mudar, sabe? Tanto é que a forma como ele escolhe fazer, matando exato. o pai, ele tá criando um outro trauma, porque ele queria eliminar o trauma do pai dele matando a família dele, né? A mãe e acho que os irmãos, né? Só que aí ele escolhe fazendo isso, matando o pai na frente dele. Então ele só substituiu um trauma por outro, porque querendo ou não, era o pai dele. E no final é o que ele diz, né? Poxa, era meu pai. Então, assim, são essas decisões erradas, entende? O tempo todo. É complicado. Aliás, ele se transforma num assassino, assim. De professor meio... desculpa. De professor meio deprimido, assim, que você tá vendo que tá passando por problemas, mas está na dele, ele virou um assassino serial. E aquela coisa de você não mexer com o passado, né? Senão ele vai revidar. Isso chega um ponto que ele tá nem mais. Ele vai mudando as coisas, não tá nem aí. Balde. Como você falou, ele vira um assassino. Isso por si só já acarretaria uma série de mudanças, né? Então, todos foram em legítima defesa, né? Mas mesmo assim. Mais ou menos. Né? Por situações que, de certa forma, ele acabou provocando, digamos. Muito louco isso. A personagem da Sarah Gaydon, que é a Sadie, né? Que é o par romântico, eu achei assim, que ela começa com um certo mistério, até fiquei imaginando se ela não seria uma viajante no tempo também, pela forma como ela aparece nos dois primeiros momentos. Mas depois que estabelece a relação dela com o James Franco, aí vira apenas acessório da trama e aquele negócio da dama em perigo. Né? Completamente. Correndo até de mão dada e tudo. Me irrita a perfeição dela, ela é uma Barbiezinha. Não, e depois ele cria aquela subtrama com o lance lá da cicatriz, que, por favor, né? Pra que aquilo? Pra que? Parece aquelas coisas assim, vamos começar a fazer, aí desiste, mas já que tá aqui, vamos até o final desse jeito. Mas não tem função nenhuma, né? Narrativa, que não tem função nenhuma, que tem aquele episódio lá que tem aquela tentativa de assassinato que a gente nem sabe por que diabos queriam matá-la, né? Eu acho que era mais o ex-marido dela, né, que não queria separação. Então ele queria matar ela por conta disso. Pois mas foi de uma forma meio estranha, né? Não fica muito claro que ele tá envolvido. Não, né? Outro que também se transforma num psicopata de repente, assim. Muito estranho aquele personagem também. Mas, Então, não, é isso que me irrita na série, entendeu? Cria um monte de coisas e desiste no meio do caminho, abandona. Sabe, parece que tem um monte de subplots que estão ali, mas nada é desenvolvido. Eu acho que é tudo muito rápido, assim, pra você e processar. Desnecessário. Né? Por isso que eu digo, se a gente tivesse... viagens mais curtas, né? Ele ficasse menos tempo, né? Para resolver a questão do assassinato do Kennedy, ele voltasse mais vezes ao passado para poder tentar fazer a coisa dar certo, como a gente viu que o Chris Cooper fez várias vezes, né? Ele tentou várias vezes evitar o crime e não conseguiu. Eu acho que talvez seria mais interessante. E o personagem do Chris Cooper, por falar nele, também podia ser mais desenvolvido, porque no fim das contas ele serve só como guia, né? Ele fica aparecendo ali quando o agente, como espectador, precisa de informações sobre o que está acontecendo. Aí vem aqueles flashbacks do James Franco conversando com ele. Então ele vira só esse tipo de uma espécie de mentor, né, do que está acontecendo ali. E outra, ele não encontra com a versão mais jovem dele em nenhum momento, né? Do personagem do Chris Cooper. Isso também fiquei me perguntando por que não. Tem também o personagem do irmão, né, entre aspas, do James Franco, que é interpretado pelo George McKay, que é um ator britânico. Eu acho que ele vai até bem como sidekick, até uma parte, mas é outro que depois parece que
ficam de saco cheio desse personagem e descartam ele. E pra mim ele era uma prova, assim, do quanto o personagem de James Franco, Jake, né? Quanto o Jake tava sendo egoísta. Porque ele, às vezes, deixava o Billy trabalhando, fazendo a escuta, e ia lá ter a vida de namorado da Sadie, né? Sadie. E simplesmente ele tava entendendo que ele era como se fosse um empregado dele, assim, pra poder... Então, sabe, tem isso também. E na hora eu até entendo a reviravolta que o Billy tem, assim. Essa questão de... ele tá lá namorando, eu também acabo se apaixonando pela mulher de quem eles estavam seguindo, né? De quem que eles estavam fazendo a disputa. O suspeito de assassinato. E aí eu até entendo, assim, porque ele tava a maioria do tempo fazendo as coisas sozinho e deu o que deu. Outra coisa que eu não gosto... Depois também, né, na resolução de ter levado ele pro manicômio, hospício, né? Naquela época, gente, ele tinha noção do que ia acontecer com ele, sabe? Isso também, você fica pensando, pô, mas... Né? O cara vem do futuro, sabe que ele não tinha informações, o cara é um professor, né? Não é uma pessoa que não tem um conhecimento disso. Enfim, eu fiquei pensando, era um cara que tinha uma missão de herói, mas que na verdade no percurso dele ele causou uma grande bagunça, estava causando uma grande bagunça, assim, morte, e de herói ele virou um vilão, assim. Chega no final, assim, não dá em nada, né? Porque quando ele volta, ele percebe o caos que virou o mundo. Não diga, né? Isso... né? E aí ele volta e reseta, né? Porque assim, já que deu merda, então vou voltar as coisas pra como tava antes. Ainda bem que pelo menos uma decisão certa ele tomou, né? Que é a de não tentar ter o relacionamento de novo com a Sadie. Que aquilo ali foi quando bateu a luz nele. Ele pensou e falou, não, eu preciso aprender com tudo isso e deixar ela viver. Isso também. Porque eu acho que eu gosto do último episódio, por essa parte emocionante, assim. Disso de depois no futuro ele querer reencontrar ela. Isso ali foi ok. É bacaninha, Isso é legal. Mas eu digo assim, é muito... É outra coisa que eu não entendo. Ele volta, né? Ele volta pro presente, viu que deu merda. O que ele devia fazer em seguida... Aí ele volta pra 1960, entra no portal de novo, né? Aí ele vê a Sadie passando, ele tá todo... Tá igual um mendigo, né? Todo sujo, porque ele tomou chuva, né? No presente. Aí quando ele cai lá de novo no 1960, ele tá todo molhado, todo sujo de lama, né? E aí sai correndo atrás da menina. Isso também foi algo assim, né? Por que ele não voltou e entrou de novo, né? Mesmo pra trocar de roupa. Mas aí a gente pode pensar que foi pelo ímpeto do momento. Porque era a primeira vez que ele tava vendo ela, naquela cena que ele já conhecia. Não, né? sim, tô só enchendo o saco. O que eu queria comentar mesmo é o seguinte. Ok, deu aquela confusão toda, o mundo entrou em caos, né? Tá aquele presente apocalíptico, né? O mundo todo destruído. Também não me ficou muito claro, assim. Deu pra entender que aconteceram guerras, que o Kennedy estava envolvido. Deu alguma coisa ali que acabou que teve uma guerra que destruiu tudo. E deixou os Estados Unidos daquele jeito. Mas a questão é a seguinte, o cara não pensa, tipo, podia ser que até se ele tivesse só impedido o assassinato do Kennedy,
tivesse dado certo. Exatamente. Mas acontece que ele fez um monte de outras coisas, entendeu? Um monte de Ele outras mudou intervenções, um monte né? de outras coisas. Várias outras vidas, assim. Então, ele não focou na missão dele. Não, de forma alguma. E outra, não foi nem um pouco discreto, né? Claro, é isso que eu digo, assim. No começo, dá pra entender. Imagina, você do futuro volta pros anos 60... Você primeiro vai ficar maravilhado com aquele ambiente novo que tem tantas coisas diferentes pra você fazer, tipo carros, que é a primeira coisa gritante que ele faz, que é, ao invés de comprar um carro discreto, vai lá e compra logo um carro super parecido. O lance das apostas também. O lance das apostas também, ele não aprende com isso. O cara nunca viu De Volta pro Futuro, parte 2. Então, assim, no início dá até pra entender, assim, entre aspas, empolgação, a falta de maturidade pra lidar com isso, né? Enfim. Mas acontece que o tempo vai passando e ele vai fazendo as mesmas coisas, né? Não dá, velho. Não dá. Porque o filme, ele vai incorrer, a série ela vai incorrer em um monte de coisas que a gente já viu em outros filmes sobre viagem no tempo, né? Não apresenta nada de novo sobre essas coisas, né? E mesmo na questão ali de voltar para os anos 60, a gente vai ver os mesmos clichês, as mesmas coisas. Né? Então, na boa. Eu não gostei também muito de como o passado revida. Eu achei muito óbvio. Péssimo. Ficou parecendo que era uma entidade, assim, que o Deus Ex Machina. Que vinha e quebrava as coisas. Então, assim, ficou muito estranho. Eu achei que foi muito óbvio a maneira que o passado intervia. Isso tem um nome, preguiça. É preguiça de escrever coisas mais interessantes. Eu fiquei pensando, será que também... mais criativas. Um motivo também não seria... Aquela hora que o Oswald tá lendo o jornal, né? Ele tava sentado no banco da praça, lendo o jornal, e ele vê lá que o Kennedy vai passar pela cidade. Aí vem um barulho, assim, um efeito sonoro. Bom, é o passado falando pra ele, olha, aqui, ó, você vai ter que ir lá matar o John Kennedy. Porque até então ele não tava nem pensando naquilo, né? Até ali ele nem tava pensando naquilo. Porque toda a conspiração, a teoria da conspiração que eles criam, achando que fulano, né, aquele Wallace que deu a missão pra ele, que não sei quem, que ele seria só um bode expiatório. Aquilo foi tudo por água abaixo, né? No fim das contas, tudo partiu da cabeça do próprio Oswald. Isso. Mas até ali, você não tem indício nenhum na série de que ele tava pensando naquele plano. Então, assim, Deus Ex Machina, dos mais baratos possíveis. E eu fiquei pensando também, por que o passado faz essas intervenções em algumas coisas e outras não? Porque, em teoria, ele devia interferir em tudo que o Jake fosse fazer, sabe? Até na questão cotidiana mesmo, porque tudo que ele estava fazendo ali pertencia a um passado. Então, eu acho que 24 horas por dia na vida dele devia ter acontecimentos desse tipo, mas é bem direcionado, assim. É só para as coisas. A intervenção só vinha quando era uma coisa importante, quando dizia a respeito do assassinato, né? Eram só coisas assim. Enfim, eu acho que o Stephen King, ele tá representado ali na série como aquele homem do chapéu. Ele tá preso no loop, no passado. Tem esse homem também, gente. Que é um personagem curioso, né? Eu acho que ele poderia ter até uma explicação mais convincente de por que ele tá ali, do que simplesmente ser uma pessoa que entrou num loop. Mas eu não sei se a série ela vai se desdobrar em mais temporadas, se as coisas vão ser novamente exploradas. Não sei se esgotou o que está no livro, né? Isso, deixar bem claro que a gente não leu o livro. Então, apesar de eu saber que foi bem fiel, segundo
o Guilherme, nosso amigo, né, o Guilherme Tomasi, estava conversando com ele sobre a série. Ele me falou que, pelo que ele soube, é bem fiel ao livro. Eu li também. E o Stephen King está envolvido, né? É. Ele é produtor executivo. Mas eu não sei se tem outras coisas que podem ser desdobradas, né? Inclusive a respeito desse personagem, do Homem do Chapéu. Mas eu acho que para mim ele é a representação perfeita do Stephen King. É um autor que foi muito celebrado no passado, né? Ainda é hoje por seus grandes livros, né? Suas grandes obras, mas, cara, a produção dele recente nem chega perto do que ele já foi. Então ele tá preso no passado, sabe? Ótimo que ele continue trabalhando, continue, né, produzindo. Mas, se a gente for analisar, temos que concordar. O cara não consegue mais fazer aquilo pelo qual ele já foi o top dos autores. Né? Não à toa teve tantos filmes baseados em livros dele. Né? E minisséries também. O próprio Iluminado, que inclusive tem uma referência no último episódio, a hora que eles estão lá no prédio, correndo atrás do Oswald, a gente vê pichado na parede Red Room, que é do Iluminado, né? Que é assassinato em inglês, murder, escrito ao contrário. Red Room, Red Room, Red Room. Será que Red esses room. problemas todos que a gente percebeu e não conseguiu se apegar tanto à série, assim, será que tem a ver com essa fidelidade à obra, sabe? Porque pelo que eu pesquisei, assim, todo mundo tem comentado que é uma série que tá bastante fiel ao livro. Então era o caso de mudar. Porque aí eu fiquei pensando, será que talvez, assim, seja por isso? Eu não tenho vontade nenhuma de ler depois de ver a série. Sinto muito, mas eu não tenho vontade de ler o livro, não. Se é bem fiel, eu também não sinto vontade, não. Enfim. Bom, especialmente pelos personagens, assim. Porque eu realmente não me interessei por muito deles, não. Mas vamos falar um pouco dos pontos positivos que eu achei. Pode falar, porque se eu tinha algum ponto positivo, eu já comentei em algum momento aqui. Não tem mais nada a acrescentar, não. Eu gostei da ambientação dos anos 60. Achei legal. Figurino, direção de arte. Achei bacana. Tem uma jaqueta que o Jake usa que eu queria pra mim. Trilha sonora também. Eu gosto. Boas músicas. Gosto dessa questão de voltar a um fato importante da história. Você vê, às vezes, cenas que são reais, né? Históricas mesmo, que eles colocaram na série. Por exemplo, o Jake assistindo ao discurso do Kennedy. Isso é interessante, assim. E eu gosto, como eu já disse, do último episódio. Eu acho bem emocionante aquele acerto de contas, assim, do Jake, sabe? Essa coisa... foi meio que um alívio, assim. Pelo menos isso. Você fez certo. E eu gostei de... Apesar de eu não ter me encantado pela Sadie, eu gostei de revê-la velhinha e feliz. Essa parte é legal. É bacana. E é essa coisa de deixar as coisas acontecerem naturalmente, né? Sim. Deu mais certo deixar acontecer naturalmente do que ficar tentando intervir. Então, como a gente disse, a série já está disponível em DVD no Brasil, a minissérie, né, para quem quiser assistir. E eu não tenho certeza, me desculpem, qual canal que ela foi exibida aqui no Brasil, mas provavelmente deve ter reprise, né? Então é só ficar de olho aí. Vamos fechar a conta? Não, eu tenho algumas coisas para falar sobre A Chegada. Diga então. É porque são extras, né? Os nossos hiperlinks, assim. Nos extras do Dia em que a Terra Parou, tem um documentário que chama Breve Histórico sobre Discos Voadores.
que conta que no final de 47 a Força Aérea dos Estados Unidos criou o projeto SIGN, que era para investigar os relatos de avistamentos públicos de discos voadores. Então eles levavam bem a sério, assim, já nessa época, os relatos que costumavam aparecer. E até então tinha havido 2 relatos e o principal deles foi o do caso de Roswell. Passou por várias mudanças esse projeto e aí ele acabou ficando conhecido como o Projeto Livro Azul. O interessante do documentário é que mostra uma entrevista da época com o Major Quintanilla, que responde uma pergunta sobre quais os objetivos do projeto, né? E aí o Major responde assim: primeiro, determinar se o fenômeno de OVNIs é uma ameaça e segurança dos Estados Unidos. Depois, determinar se o fenômeno de OVNIs exibe avanços tecnológicos que possam ser concentrados em pesquisa e desenvolvimento. Então, eu acho interessante porque a gente vê qual que é a prioridade aí. A prioridade é a segurança. Né? Claro. A questão de se proteger, a questão de ser uma ameaça e não encarar aquilo como algo a se descobrir e se estudar. Mas os americanos, enfim, que é sempre assim. É uma questão abordada nesse, o dia em que a Terra parou, e também no Na Chegada. Não que não seja importante. Sim, é importante, mas... A segurança, mas você colocar em primeiro lugar isso do que abrir para novas descobertas é duro. E aí que a gente vê o quanto que dialoga com essa ideia do medo, né, do desconhecido levar para violência, assim. O medo do desconhecido e a incomunicabilidade. Isso aí a gente pode expandir para várias outras áreas, né? O medo do desconhecido, o medo do outro que você não conhece, né? Não sabe a sua origem, não sabe o que a pessoa pensa, né? Enfim, isso a gente pode levar para tantas áreas, né? E estender para tantas outras questões. Né? E aí esse medo acaba substituindo a razão, né? Sim, e vai gerar violência, é isso aí. Exatamente. Então eu achei interessante, assim, para quem quiser ver. Eu não sei se está disponível na internet. Tá onde? No DVD, nos extras do Blu-ray. Isso, do Blu-ray, né? Do dia que a Terra parou. Nos extras do Blu-ray. E chama Breve Histórico sobre Discos Voadores. Massa. Bom, e já que eu citei durante o nosso debate lá com o Tinoco sobre a hipótese Sapir-Whorf, que também é abordada no filme, né? É um dos conceitos. Eu vou deixar um link de um texto sobre essa teoria para quem quiser ler. Mas eu aconselho que, se alguém quiser aprofundar no assunto, é bom pesquisar por outros artigos, especialmente os científicos, porque é uma discussão muito interessante na área de linguística e antropologia. Discussão mesmo, assim, porque como é uma teoria, tem os estudiosos contra, os estudiosos a favor, os estudiosos que conseguem fazer, né, um apanhado geral, assim. Enfim, vai depender do quanto vocês quiserem aprofundar no assunto. Legal. E, infelizmente, não deu tempo de eu mesma preparar uma playlist para colocar lá no Spotify, com a nossa temática sci-fi. Mas eu encontrei um post ótimo do Tenho Mais Discos Que Amigos. Eles fizeram uma seleção de muitas músicas e clipes sobre ETs. E sobre espaço, sobre ficção científica. Aí lá tem clipe. Então tá bem legal. Eu também vou deixar o link desse post para vocês. Ótimo. E a minha dica relacionada aqui ao nosso tema desse episódio, né, ficção científica e tudo mais, são 2 HQs do selo Graphic MSP, que é essa proposta do Maurício de Souza de fazer releituras dos seus personagens, que são os 2 números sobre o astronauta. Tá? A gente tem o astronauta Magnetar e o astronauta Singularidade. Os 2 escritos e ilustrados pelo Danilo Beirute. São muito boas. Excelentes. Eu fiquei realmente surpreso, porque o astronauta, quando eu li a Turma da Mônica, né, quando era criança,
achava legal, assim, mas não era dos meus personagens favoritos. Mas, cara, que bacana, viu, essa releitura. Ele fez uma coisa, assim, de aventura espacial mesmo. Uma coisa mais séria, né, mais adulta, assim, indo pro lado da ficção científica. Ficou muito legal, muito interessante. Isso, com as questões filosóficas. A primeira é melhor que a segunda. A segunda ela vai mais pro lado da aventura, né? A primeira, gosto mais da primeira pela filosofia, pelas questões que ele aborda, assim, que ele tá mais sozinho, né? E tem essa questão também do diálogo com o passado. Isso. Né? Não vamos aqui... A gente falou sobre a chegada e sobre a série com spoilers, mas sobre a HQ do astronauta não vou falar com spoiler, não. Para as pessoas procurarem e lerem. Mas tem uma questão interessante também que dialoga com isso, né? Isso. Com os filmes que a gente falou aqui nesse programa. Do diálogo com o passado, né? Do presente com o passado, que é bem legal. Enfim. Fica a dica. Fica a dica e, enfim, conheçam a coleção inteira, que é muito legal. Tem também da Turma da Mônica, né? Que já tem 2 números. Saiu agora uma recente só sobre a Mônica. Aliás, na Comic Con tem a do Bidu. Eles devem ter anunciado as próximas, né? É provável. E parece que a primeira da Turma da Mônica, né? A Laços. Isso. Né, do Vitor e da Luca Fage, vai virar filme, né? Estão preparando um filme. Verdade. Com atores, né? Um filme live action. Vamos ver, acho que ainda não tem previsão de quando vai sair não, mas pode ter alguma notícia mais recente que eu esteja por fora. Enfim, vambora? Vambora, e esse episódio rendeu demais. Esperamos que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de comentar com seus amigos. Também deixe um comentário pra gente aí na página do programa. Tem sido bem legal o retorno da galera e ver aí que o debate continua, né? O pessoal tem mandado muito bem nos comentários ali, estendendo as discussões que a gente promove no podcast. Sim, muito obrigada a todo mundo. Eu adoro os comentários. Vou responder também. Por enquanto só o Renato estava respondendo, mas eu também vou responder. E eu espero que eu esteja conseguindo melhorar a questão da voz. Porque o Séries Miranda, né? Que me deu a dica. E aí eu pretendo deixar minha voz mais nítida possível. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, é só escrever para contato@cinematório.com.br. Acompanhe o Cinematório também no Instagram, no Twitter e no Facebook. E se inscreva também no nosso canal do YouTube, que a gente está preparando conteúdo exclusivo para colocar lá. E assim que os vídeos entrarem no ar, você vai ser notificado. Se você estiver inscrito. Isso. Toda segunda-feira, então, tem um Cinematório Café novinho para você começar bem a semana. Assine o nosso feed para receber os episódios direto no seu smartphone ou dispositivo de sua preferência. Tchau, gente. Até a próxima. Beijo. Um grande abraço. Até mais. Tchau.